Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos de volta aqui com o tema testes de hipóteses. Vamos então aqui ver como trabalhar com dois grupos e fazer comparações quando você tem duas proporções, né? E você quer fazer uma comparação entre essas duas proporções de dois grupos e tomar uma decisão. Vamos lá? Aqui, pessoal, o nosso problema ele fala, né, de uma situação aqui relacionada com a incidência de doenças pulmonares, né? Diz assim, ó, para verificar se o uso do cigarro aumenta a incidência de doenças pulmonares, foram selecionados ao acaso 150 indivíduos fumantes e verificou-se que 24 apresentaram algum tipo de doença pulmonar em um período de 5 anos. Outro grupo de 180 não fumantes, selecionados também ao acaso, apresentou no mesmo período 12 com algum tipo de doença pulmonar. Então, a gente vai comparar os dois grupos, fumantes e não fumantes, para testar aí se a incidência de doenças pulmonares, né, ela é igual. Na verdade, a gente tem já, né, uma visão aí do dia a dia, né, uma visão prática do dia a dia que a gente sabe que a tendência, né, de ter incidências de doenças pulmonares em fumantes, em geral, é maior, mas aqui a gente está fazendo um teste, né, para estabelecer uma tomada de decisão com base nesse teste, tá? Então, a gente tem dois grupos, duas amostragens que foram testadas, né? Então, nas duas amostragens, você tem aqui, deixa eu marcar no texto, só um instante pegar a caneta. Então, aqui, primeiro grupo, ele era composto de 50 indivíduos fumantes, 24 apresentaram, né, algum tipo de doença pulmonar, no período de 5 anos. No segundo grupo, 180 não fumantes, 12 apresentaram algum tipo de doença pulmonar. Então, vamos testar essas informações, essas duas proporções, porque eu não posso só tomar a decisão com base nas proporções. Se eu bater o olho aqui e ver as proporções, eu já vejo que a proporção de incidência, né, nos fumantes é maior. Eles têm aqui, pela própria proporção da amostragem, uma incidência maior de doenças pulmonares, mas eu não posso tomar a decisão só olhando as proporções das amostragens. Eu preciso fazer aqui uma inferência para tomar uma decisão para toda a população, né? Então a gente vai ter o teste com a nossa significância de 0,05, tá? Aqui tem alguns dados, né, que vieram do software, né, já tabulados aqui para o nosso trabalho, né? Se você faz a proporção de 24 sobre 150, deu 0,16, que era o grupo lá dos fumantes, 12 sobre 180, né, dos grupos de não fumantes, deu 0,0666667, né, deu uma dízima. Então, aqui a gente tem também que foi fornecido, né, o p-value, que quando você compara o p-value, né, com a significância, seria menor que a significância que ele é o alfa, o 0,05, já seria suficiente para eu rejeitar, né, a hipótese nula, que nesse caso a hipótese nula vai ser que os dois grupos têm proporções iguais, e a hipótese alternativa vai ser que o grupo 2, né, o grupo um tem uma incidência maior, né, do que o grupo 2, né, de doenças pulmonares. Mas vamos estabelecer essas hipóteses, né, e fazer o cálculo. A gente não vai tomar decisão só aqui no p-value, porque é importante, o p-value é uma forma excelente de você tomar a decisão, mas nem sempre você vai ter disponível assim, os dados do software, e aí você tem que fazer o passo a passo da estatística de teste, tá? Então é o que a gente vai ver aqui, ó. Pelo p-value, a gente rejeitaria a hipótese, né? Que foi dado o p-value 0,03. Aqui o p-value, só para vocês entenderem, né? O p-value, se ele é menor que a significância, a gente rejeita. Observem aqui, ó, em amarelo, né? A gente rejeitaria, então, a hipótese nula de que os dois grupos têm a mesma proporção de doenças. E a gente ficaria com a hipótese alternativa que o grupo um tem a proporção superior, né? O grupo um que é de fumantes, ele tem a proporção superior ao grupo 2 que é de não fumantes. Mas aqui a gente tomou a decisão com base no p-value fornecido ali pelos dados que foram tabulados ali, retirados do software, né? Que foi lançado o problema e colhido essas informações por meio do software. Mas vamos fazer aqui a estatística de teste, né? Então, primeiro, a gente vai ter aqui, ó, proporção de fumantes.
a gente tem 24 que tiveram incidências de doenças pulmonares, um total de 150, que é aquele 016, né, que já tinha sido fornecido anteriormente. Não fumantes, eram 12 não fumantes, no total de 100, perdão, eram 180 não fumantes, e 12 deles tiveram incidência de doenças pulmonares. Então, 12 sobre 180, que gerou esse 000, perdão, 0,0666667, aí deu a dízima, né? Aqui está com quatro casas. Tendo essas proporções, a estatística do teste é essa, tá? Então, aqui, ó, quando você precisa fazer o cálculo, você pega a diferença entre as duas proporções das amostragens. Como a gente está trabalhando com a hipótese nula de que as amostragens têm proporções iguais, as amostragens, na verdade, né, melhor dizendo, as populações têm proporções iguais de incidência de doenças pulmonares, a gente considera esse P1 e P2, né, como sendo iguais, então aqui ficaria zero, isso aqui já sairia, né, não faria parte mais do nosso cálculo. Aqui embaixo a raiz do 1 sobre N1 e 1 sobre N2, né, que seria aqui o N1, a amostragem 1, a amostragem 2, as quantidades que a gente tem ali 150 e 180. Esse P aqui marcado, né, com um acento circunflexo, ele representa a probabilidade composta, né? É uma fórmula que você está juntando a probabilidade, perdão, a probabilidade não, a proporção composta. A proporção composta, ela é a soma, né, aqui, ó, dos dois grupos, tanto da amostragem dos dois grupos como a incidência, né? E o Q com esse circunflexo é o complementar, a ideia é oposta, né? Que você faz um menos essa proporção. E aí a gente tem aqui, ó, fazendo, né, essa proporção composta, que é esse P marcado com circunflexo aqui, seria o 24 mais 12, as incidências dos dois grupos de doenças pulmonares, as amostragens aqui embaixo, 150 e 180, os dois grupos, somando em cima e embaixo, dividindo 0,10, 91. E aqui o complementar, né, que seria a ideia oposta, que falta para 100%, seria o 1 menos essa proporção composta dos dois grupos, né, a diferença deu 0,89 e 0,9. Tendo esses valores agora, a gente substitui, né, então, ó, o que que a gente tinha na fórmula, né? Na fórmula aqui era o P1 e o P2, que a gente tem aqui, ó, P1 e P2, as proporções dos dois grupos, inicialmente, lá desde o começo que a gente já tinha. A diferença das proporções populacionais deu zero, a gente está assumindo que elas são iguais. Aí depois aqui a gente tem ó, 1 sobre o grupo 1, a amostragem era 150, 1 sobre o grupo 2, que a amostragem era 180, e aí a gente tem também aqui esse 0,1091, que é aquela proporção composta dos dois grupos, que estava lá na fórmula, tá? Olha, a proporção composta e o complementar da proporção composta, que é o Q também ali, marcado com o circunflexo em cima, né? Depois a diferença, tá vendo? Ó? O Q aqui, que seria a diferença do 1 menos a proporção composta, 0,89, 0,9. Aí fazer as contas, a diferença em cima, aqui tem que dividir, somar, aí gerou esse 0,01,223, os dois valores que nós já tínhamos aqui, depois é tudo multiplicação, vai ficar 0,0345 embaixo, já depois de multiplicar e fazer a raiz, tá? O valor que deu final aqui embaixo. Em cima, né, o valor aqui a gente já tinha calculado antes, fazendo aqui a diferença, e a divisão deu 271. Esse é o Z calculado, e a gente tem aqui, né, que comparar o Z calculado com o Z tabelado, né? Quando você vai comparar o Z calculado com o Z tabelado, como que a gente faz, então, para verificar? Então, aqui, como é um teste, né, à direita, né, porque a gente está testando se as proporções são iguais ou se a primeira é maior que a segunda, né? Então, o 271 ele, ele deu maior que uns 1,645, né? Que aqui seria o nosso score sugerido ali com a significância de 0,05, né? Porque se você pegar, né, o 1, que é o 100%, e tirar ali a significância que era 0,05, o que que você teria aqui? Você teria o 0,95. E aí, quando você busca esse 0,95 lá na tabela da distribuição normal,
você vai encontrar o 1,64, entre 1,64 e 1,65, mas você pode terminar pegando o valor do meio, que seria 1,645, que é um valor que não aparece oficialmente na tabela, mas ele é um valor entre as duas medidas, né? Vou mostrar aqui a tabela para vocês verem. O pessoal vendo aqui na tabela, deixa eu só colocar a caneta aqui de novo. Você tem aqui, ó, se você olhar, né, a gente estava procurando 0,95. O 0,95 você tem aqui, ó, 0,9495, né, que está bem próximo do 0,95, e tem esse 0,9505 que passou um pouco, né? Então, na verdade, você poderia ficar entre um e outro, que na verdade, se você olhar aqui, ó, é 1,64 esse daqui, né? E o outro que vem na sequência é 1,65. Se ele está entre 1,64 e 1,65, você poderia usar com três casas 1,645, que foi o que a gente fez aqui, tá? Consultando aquele 0,95, ok? E aí, voltando, pessoal, a gente tem aqui esse 0,645, perdão, 1,645, né? Que é aquele Z que nós encontramos consultando o 0,95 na distribuição normal, né? Os mais próximos eram 1,64 e 1,65, a gente está considerando aqui o meio, 1,645. Como 2,71 ele é superior, né? A gente vai rejeitar a hipótese nula, né? Qual que era a hipótese nula? A hipótese nula era que as duas proporções, né, das incidências, né, de doenças pulmonares em grupos fumantes e não fumantes seriam as proporções iguais, mas não são iguais. Então a gente rejeita a hipótese nula, né, e a gente fica com a hipótese alternativa, que seria que o primeiro grupo de fumantes tem uma proporção maior de incidência de doenças pulmonares, tá? E aí, quando você pensa isso na curva, né, você tem aqui, ó, aqui tá com 1,64, tá vendo, ó? O 271 ele ficou fora do limite aqui do teste, porque o teste ele acabaria no 1,64. Todo esse lado aqui, ele tem 0,95, né, de probabilidade, né, que a gente olhou lá na tabela de distribuição normal, o limite seria 1,64 aqui. Como ele é um teste à direita, porque eu estou testando se um valor é maior que o outro, ele teria que estar no máximo aqui em cima do score em 64, mas como ele ficou maior desse score, né, deu 271, o Z calculado, a gente tem aqui a rejeição, né, da hipótese nula, e a gente fica com a hipótese alternativa, voltando aqui, lembrando que a hipótese alternativa, né, a gente tinha, era essa daqui, ó, que a proporção era maior, né? A proporção do primeiro grupo de fumantes de incidência de doenças pulmonares era superior à proporção do segundo grupo, ok? Então a gente rejeitou a hipótese nula e ficou com a hipótese de que o primeiro grupo tem uma incidência superior, tá? Isso olhando na curva. Então, na verdade, olhando na curva, você pode pensar assim, sempre que for à direita, porque é maior que um determinado número, né? O z ali é o seu limite. Então, se o z calculado for superior àquele z, aquele score que você achou, né? Com a ajuda da significância que foi fornecida no problema, você rejeita porque entrou na área de rejeição. Se fosse menor, né, dentro dessa área aqui, estaria na área de aceitação do teste, ok? Então, aguardo vocês para as próximas aulas. Ótimos estudos a todos. Um abraço, até mais.